Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Como foi a virada de ano? Foi tudo bem, amor? Tudo bem, graças a Deus. Uma bênção. Amém, glória a Deus. A gente está feliz por estar aqui hoje, poder a oportunidade de compartilhar nossa vida particular praticamente, Exatamente. né? E compartilhar com vocês os nossos testemunhos e a palavra do nosso Deus, né? A gente tem passado mesmo sim por muitas lutas, porque quem conhece a gente sabe, né, amor? É verdade. E a gente não pode viver de hipocrisia, a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Mas a palavra de Deus fala, quem observa o vento nunca semeará. Então a gente tem que continuar semeando. Jesus diz que aquele que com lágrimas vai semeando, voltará com júbilo, né? Glória a Deus. Colhendo os seus feixes. Eu creio nessa palavra. Então, se você esperar a sua vida estar 100% para dar testemunho de Deus, irmão, pode esquecer. É verdade. Pode esquecer que nunca você vai falar nada, Verdade. né? Nunca você vai poder glorificar Deus se você esperar tá mil maravilhas, porque isso não vai acontecer. Aqui na Terra é lugar de provas, lugar de batalhas. A vitória é na vida eterna com Cristo, né? Então, aqui é lugar da gente estar dentro da batalha. E tem gente que não entende isso, né? Não entende. Não que Deus não possa te abençoar, mas a nossa vida se baseia em batalha espiritual. Né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Como a gente viu num vídeo uma vez, né, amor? O inimigo falou num vídeo, numa entrevista, o cara entrevistava um demônio. Isso. E o cara perguntou assim pra ele, você tá na guerra? Uma coisa assim, né? Ele falou que vive em guerra. Ele não está na guerra, ele vive em guerra. Isso me fortaleceu. Exatamente. Pra mim viver em guerra também, a Também. batalha espiritual, Exatamente. gente. A gente tem que viver em guerra, né? A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra as hostes espirituais, né? As potestades malignas, né? Verdade. Então a gente tem que viver em guerra contra os espíritos malignos, E foi né? o que a gente fez no Réveillon, né, amor? A Exatamente. gente passou, gente, a virada do ano, meia-noite a gente estava lá no monte com a bandeira, com os nomes aqui, ó. Os nomes estão aqui inscritos na bandeira. Se você deixou seu primeiro nome no comentário, se não deixou, deixa seu primeiro nome no comentário, que a gente põe na bandeira para interceder no monte. A gente passou o Réveillon lá no monte, né, amor? Exatamente. No final do vídeo eu vou deixar aí as fotos, que a gente tirou algumas fotos lá, para vocês verem, assim como a gente faz em todos os vídeos, amém? E foi bem legal, né? Os Foi. fogos também distraiu bastante, né? Foi, A gente foi. orou, a gente foi em consagração, a gente pediu para Deus, intercedeu pela vida sentimental de todos, não só de quem tem o nome na bandeira, na verdade de todos, né? Pela nossa nação. E eu creio que Deus ouviu. E Deus veio com uma palavra poderosa nessa semana, pra gente estar aqui. A palavra de Deus, eu creio que veio para nos ensinar, para que a gente possa refletir, para Deus nos conduzir para o caminho certo. Exatamente. A palavra de Deus não é para contenda e nem para dissensão. Muitas vezes acontece isso porque a pessoa não quer aceitar a verdade. Exatamente, não tem discernimento, né? Mas Deus trouxe uma palavra poderosa, uma reflexão para a nossa vida, tanto é que a Glória gente a tem Deus. filhos também, né, amor? Exatamente. Eu tenho 2 filhas, meu esposo tem uma filha, e a gente quer criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, logo de cara eu quero deixar essa reflexão, amor. O que a gente tem feito com a herança, com a nossa herança? É verdade. Né? Porque se os filhos são herança do Senhor, como a gente tem cuidado dessa herança? Às vezes a pessoa tira o coração de Deus e coloca o coração na herança. Na herança. Na herança. É E aí a verdade. herança vira herança maldita, né? Porque o nosso coração tem que estar no Senhor. Sempre. Então vocês vão entender agora o que a gente quer passar, o que Deus passou pra gente, né? Exatamente. Com uma revelação extraordinária. Tanto é que eu faço estudo da palavra e nem no Google eu achei Achou, isso. né? Nem Porque no Google. foi coisa bem particular. Bem particular. Foi uma revelação maravilhosa, assim, da parte do Senhor. É E eu forte, creio né? que isso vai ajudar muitas pessoas, eu creio que vai abençoar a sua vida nesse dia de hoje. E a pergunta é, amor, você tem a bênção dos seus pais no seu relacionamento? Agora vai arder pra muita gente. E pra gente também. É verdade. Porque eu já tenho uma filha adolescente que já quis namorar e Deus livrou minha filha, né, amor? Exatamente. Deus livrou com mão forte, por quê? Porque eu orei pela minha filha, eu fui orar, não fui contender com ela. Exatamente. Né? E a pergunta, o nome desse vídeo é: você tem a bênção dos seus pais no seu relacionamento?
É forte. Então, Deus vai falar com a gente hoje, gente. A Glória espada a de Deus. Deus é uma espada de dois gumes, a gente tem que lembrar disso. Ela É, corta corta para os pros dois dois lados, lados. né? Exatamente. E qual é a palavra, amor? A palavra hoje, gente, está no livro de Juízes, capítulo 14. Amém? Amém. E a palavra do Senhor diz assim: E desceu Sansão a Tirna, e vendo em Tirna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe e disse: Vai lendo aí. Vi uma mulher em Tirna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha aí, gente, aí já tem uma grande revelação da parte do Senhor. Amém? Mas já a gente já vai compartilhar. Versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tirna. E chegando às vinhas de Tirna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possessamente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando, e comendo dele. E foi-se seu pai e sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Olha só que palavra forte. Então, Maravilhosa. Fala do casamento de Sansão, né? Exatamente. Na verdade, gente, Deus me trouxe essa palavra porque eu fiquei um pouco aborrecida com as festas do final de ano, por eu estar longe da minha família, e eu senti sutilmente uma falta de compreensão. Tipo assim, você não tá porque você não quer? Será que você não tá aqui no nosso meio porque você não quer? Só que assim, não é isso. Deus tem um chamado na minha vida, Exatamente. né? Deus me tirou de longe, Deus me tirou do meio da minha parentela para eu cumprir o meu chamado, amor. Exatamente. Então, entrou um pouco de tristeza, como todo ano entra no meu coração em relação a isso. Tipo assim, nossa, mas eu queria estar com a minha família, só que Deus não tem me dado essa oportunidade. E Deus me trouxe essa palavra, amor, do casamento de Sansão. E foi Deus mesmo, porque a nossa chamada é vida sentimental, Exatamente. Justo isso. né? E aqui fala a história do casamento dele. Fala que ele desceu a Timna, né? Isso. E ele viu uma mulher e se agradou somente dela. Exatamente. Na minha Agradou tradução, os olhos dele. na minha tradução, ele falou assim pro pai dele, na minha tradução, pro pai e pra mãe: Toma-me esta mulher, porque só desta eu me agrado. Olha só. Então, ele se agradou dela e o pai e a mãe dele não entendeu. Não né? entendeu. Não entendeu e falou assim, seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor. E o pai dele e a mãe dele falou assim: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, Exatamente. ou entre todo o meu povo, para que vás a tomar por esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então já entrou a indignação do pai e da mãe aqui. Exatamente. Tipo assim, você vai casar com a mulher daqueles incircuncisos, os filisteus? Tipo, já começou tipo preconceito. Exatamente. Falou a palavra certa, preconceito. Porque não era povo de Deus. Exatamente. Eles consideravam os filisteus e não era mesmo não povo era, de Deus. Era um povo que estava inimigo do povo de Deus. Povo de Deus, exatamente. E Sansão falou: Mas eu me agradei só dela, então é ela que eu quero. Então eu creio que Deus vai falar com a gente hoje sobre a bênção de pai e mãe. E eu percebi aqui nitidamente que os pais dele não abençoaram ele, amor, nesse relacionamento. Nossa, e ficou feio. Desde o começo ao fim que a gente
percebe que não tem a bênção Não dos tem a pais. bênção dos pais, já entrou uma indignação no pai e na mãe e falou, não, mas essa daí, né? Na verdade, gente, a gente tá para falar de vida sentimental. Deus levantou a gente para isso. E a nossa vida é uma carta viva, né, amor? Exatamente. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas e esse canal é pra gente se expor, não pra gente se esconder. Exatamente. Infelizmente, a gente tá aqui para se expor aquilo que Deus tem falado comigo e eu creio que com você também. Com certeza. E Deus falou tremendo comigo nessa palavra. Aí eu te faço uma pergunta, amor. Tem que ser valente para responder, porque a gente não combinou nada para gravar esse verdade. vídeo. A gente Simplesmente nunca está em combinou. obediência. Mas você sente que você recebeu já essa bênção no seu relacionamento? Eu vou responder antes, para não te deixar constrangido. Eu, sinceramente, dentro do relacionamento mesmo, do jeito que aconteceu a nossa vida, a nossa história, porque a gente casou rapidamente, até escondido, né? Exatamente. Porque eu tinha um propósito com Deus, de esperar, e a gente quebrou a aliança com Deus. Mas aqui, como o Sansão disse também, mas eu me agradei de você, e você se agradou de mim. E eu creio que a gente já tinha medo desse preconceito também, né? Também. Principalmente por eu ter 2 filhas, ser mais velha, e vice-versa, você ser mais novo e não ter dinheiro. Não ter dinheiro. Olha que situação. Então a vida financeira é estabilizada, né? É. E eu senti, tipo assim, como que eu posso falar? Eu sinto até hoje que ainda eu não tenho essa bênção clara de chegar em mim e falar, filho, eu te abençoo nesse relacionamento, não importa como foi, importa como você escolheu. Eu te abençoo. Né? Vocês vão entender o porquê dessa legalidade de eu estar falando isso. Você sente isso, essa bênção? Não. Eu não Infelizmente não, porque é o que ela acabou de falar. O início do nosso casamento foi como ela acabou de dizer, foi escondido. Por quê? Justamente pelo propósito de espera dela. E para quem não entende isso, é difícil. A pessoa ia colocar, as pessoas, né, que estavam ao nosso redor, iam colocar muito impedimento. E olha que situação, amor. Eu sabia, eu sei, não é pra criar contenda nem nada. Eu falo por mim, pelos meus pais, que estão longe, por sinal, porque Deus assim permitiu. Eu não pedi a bênção porque eu tinha medo de não receber. Eu tinha medo de falar, ó, eu vou casar, não sei o que e tal, e a pessoa não me abençoar e começar a murmurar e questionar, ao invés de orar. Né? Porque Deus fala lá em Jeremias 33, Exatamente. que nem falou aqui, ó. Olha aqui que falou, ó. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra o inimigo, porquanto naquele tempo o inimigo dominava o povo de Deus. Mano, vendo essa história, bate muito com o nosso início, com o nosso começo, porque ó, aqui tá dizendo, né? Não sabiam que era Propósito de Deus. Propósito de Deus. E no início do nosso casamento foi a mesma coisa. Vou falar o português claro, a minha mãe não entendia que tinha ali um propósito de Deus. Logo de início, no começo, ela foi contra. Entendeu? Ela foi contra. Né? Só que olha que interessante, a palavra do Senhor em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É forte, hein? Então quer dizer, se os pais buscassem a Deus, Deus ia revelar. Né? Deus ia falar, não filha, deixa que é de Deus, deixa que tem um propósito aí. E mesmo se o relacionamento não fosse de Deus, Deus ia revelar também. Exatamente. O pai e a mãe iam orar e para o Espírito Santo convencer o filho do pecado e do erro. Com certeza. E não ia ter briga, não ia ter ressentimento, não ia ter confusão, entendeu? Porque aqui fala que o pai e a mãe dele não sabia que isso vinha do Senhor. Exatamente. E você acabou de falar, lá em Jeremias 33, fala, clama a mim e responder-te-ei coisas firmes e grandes que você não sabe. Que você não sabe, exatamente. Né? Mas às vezes por ser pai e mãe, que nem eu falo de mim, eu tenho uma filha de 16 anos e Deus impediu um namoro, né? Que nem se iniciou porque Deus livrou, né? Glória porque a Deus. eu orei. Se eles se invocassem o Deus vivo e falasse, Deus, essa moça, esse rapaz, foi o Senhor mesmo que preparou para o meu filho, porque eu não estou acreditando. Isso não bate com a minha realidade, com a minha cultura, com a minha criação. Fora o preconceito que a gente vê muitas vezes porque é negro, porque é pobre, porque é preto, porque é puta. Desculpa falar o português claro. Mas Verdade. é isso, a pessoa não entende que é um chamado de Deus
que tem um propósito por detrás de tudo, né? É verdade. Tudo tem um propósito de Deus, né? Tudo. E a vida de Sansão fala aqui que ele teve uma vida debaixo de maldição praticamente. E aí fala que o Espírito Santo possuía ele de uma forma grandiosa o tempo todo. E mesmo assim ele não teve a bênção dos pais. Isso é muito... É duro. É duro. É duro. É duro por quê? Porque, vamos dizer assim, quando você não tem a bênção do seu pai, você vê, ó, Jacó e... né? Jacó teve... que roubou a primogenitura. Nossa, foi Jacó roubou a primogenitura do irmão lá, a bênção, não? A bênção, né? Roubou olha a como é bênção. importante você ter uma bênção naquela época. Olha o que Jacó Chegou fez. Roubar a bênção. Ele roubou a bênção do foi irmão. Abençoado. E foi abençoado. Meu Você Deus. vê? Olha como que isso é uma coisa séria. Não é simplesmente, eu te abençoo, eu quero que você seja... Não, gente, tem que ser... É uma coisa verdadeira, é uma bênção. Dia a dia. Entendeu? Sabe o que eu vejo, amor? Eu vejo muita hipocrisia. Por isso que a gente tá... eu creio que Deus levantou a gente nesse início de ano. Esse é o primeiro vídeo do canal para colocar ordem na casa. Porque eu vejo muita hipocrisia, que nem na minha época, minha criação é assim, bença pai, bença mãe. Sim. Até hoje eu peço benção para pai e para mãe. E eles respondem, Deus te abençoe. Mas quando a gente quer fazer algo, ou tomar uma decisão, ou seguir uma carreira, ou cumprir o seu chamado, aí já não é assim. Na maioria das vezes entra muito questionamento e nada de bênção. Exatamente. Nada de bênção, né? Eu mesmo fiquei desejando ardentemente, 7 anos aqui em Mogi, eu desejei ardentemente ter essa bênção. Porque eu vim pra cá, porque Deus me trouxe. Deus falou comigo, sai da sua terra e sai da sua parentela. E vai pra terra que eu te mostrarei. E eu vim pra cá sem a bênção do meu pai e da minha mãe. Só que eu estava debaixo de um propósito de Deus. Ninguém entendia isso. Pois é, o que eu quero passar é o quê? Se de repente o pai e a mãe dela fosse realmente, vamos dizer assim, né, homem e mulher de Deus, e clamasse ao Senhor como ele diz. O Deus vivo ele para saber. Diz aqui, isso não é só para os pais, é para todos. Invoca-me, né? Responder-te-ei coisas grandes e firmes. Você com certeza ia ter essa bênção, porque Deus ia mostrar para ela, né, o propósito dele na sua vida. Verdade. Na verdade, se a pessoa não consegue abençoar o filho dentro do chamado que ele tem, não falo só chamado de igreja, não é isso? Sim. Eu falo chamado na vida. Às vezes é uma faculdade, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma mudança de endereço, uma coisa mínima. Simples. Uma coisa mínima, um chamado para tocar um violão ou fazer uma faculdade, mas os pais começam a murmurar. E não consegue abençoar o filho, só consegue murmurar. E quem não abençoa, amaldiçoa. Se você não está abençoando seus filhos, você está amaldiçoando. E a Bíblia fala aqui, amor, Marcos 10. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E o que a gente vê... O que a gente mais vê, gente? Destruição das famílias. Aí o cara vai lá, tudo dá errado no relacionamento, até mata a esposa, ou separa, ou entra uma terceira pessoa na relação. Confusão. Mas por detrás disso está enraizado isso aqui, ó, a falta dessa bênção. A falta da bênção. Igual foi com Sansão. Depois desse casamento dele que deu tudo errado, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Aí ele foi se unir com a prostituta, que foi Dalila. Aí eu pergunto, será que o pai e a mãe aí ficou satisfeito com isso? Pois é. É difícil. É difícil saber, né? É complicado, gente. É complicado. Glória a Deus por isso. Se a palavra de Deus fala, gente, o que Deus uniu não separe o homem, é uma falta de bênção de alguém, né? E quem que é esse homem? Porque assim, a gente tem autoridade sobre os nossos filhos. Se a palavra de Deus fala lá em Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. A herança está nas nossas mãos, não está na mão de tio, de primo, de nada, de vizinho, né? Porque vizinho e parente, quando te amaldiçoa, é que nem aquele ditado, praga de urubu. Não tem autoridade nenhuma. Agora, pai e mãe é coisa séria. Muito sério. É grave. Né? É grave, muito é sério. Gravíssimo. Muito sério. Então, você tem que aprender hoje. É o que a gente costuma dizer, eu já disse isso em outros vídeos, né? Colocar tudo nos pés do Senhor, orar, oração. É a oração, né? Tá bem claro aqui, eu vou ler, ó. Jeremias 33:3, marca essa palavra.
clama a mim. Olha só, ele não está falando, fala comigo. Está falando clama. Levantar um clamor. O que é um clamor? Você se humilhar. É você se humilhar na presença dele. Então ele está dizendo assim, ó, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que não sabes. Meu Deus, tremendo. Entendeu? E lá fala que o pai e a mãe de Sansão não sabia que vinha de Deus. Não sabia que vinha de Deus. Então olha só, se ela tivesse orado ao Senhor, porque eles eram, né, vamos dizer assim, homem e mulher de Deus. Mas o principal faltou. Não teve a oração. Não fala que eles oraram para saber se o casamento de Sansão se não era fala, de Deus. Se na Bíblia não fala, então é porque não orou. teve. Não é verdade? Sabe qual que é o mistério ainda maior? Aí mais pra frente vai falar que Sansão matou o leão e escondeu isso dos pais. Tipo, nem vou falar mais nada porque eu sei que não vai ter concordância. E a Bíblia fala, andarão dois juntos se tiver de comum acordo. Por isso que a gente vê destruição na família. Divisão, separação, briga em família. Mas por isso que tem tanta bagunça, gente. Briga de sogra com nora. A nora não aceita a sogra. A sogra não aceita a nora. É uma bagunça, e fica aquelas intriguinhas e fica Picuinha. Querendo colocar um contra o outro. E as duas fazem o inferno dentro da família. Aí prejudica o homem, o sogro prejudica o esposo, prejudica os filhos. Sai todo mundo prejudicado. Porque a autoridade tem que orar. A autoridade, infelizmente, somos nós que somos pais. Exatamente. Deus quer falar com os pais. Não só você que é meu pai e minha mãe, mas comigo principalmente. Exatamente. Eu tenho uma filha de 17 anos praticamente, ela precisa da minha oração. Sim, na vida sentimental. Entendeu? Então é grave, né, amor? É muito grave, amor. E falou aqui que Sansão, gente, não contou mais nada pra eles. Olha aqui o que falou, ó. Olha o que falou aqui, ó. Tomou o favo de mel nas mãos e se foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhe o favo de mel. E comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão tomou esse favo de mel. Então Sansão era um homem vitorioso, já escolhido por Deus, o pai e a mãe. E olha que apareceu Jesus. No início dessa história fala que Jesus apareceu para a mãe dele e falou, vou te dar um filho, é uma herança que eu vou te dar. Mas ela não soube cuidar. Não soube cuidar, não soube cuidar. O que fez? Sansão estava sozinho ali, ó, lascado na vida. Tipo assim, eu não tenho como compartilhar isso com eles, que eu matei um leão e que eles vão comer desse mel de um leão. Por que será que ele escondeu isso do pai e da mãe? Porque já ia entrar aquele cuidado mundano. Tipo, ai meu filho, você não teve medo de enfrentar o leão? E se você morre na mão desse leão? Ia exatamente, ser isso. Exatamente Mimimi. Isso. Nossa, gente, é tenso, hein? Forte, meu Deus. Muita frescura. É frescura, não tem outra palavra. Se eu tenho um exemplo desse, que eu já tive, né, amor? Apareceu um menino na minha porta querendo namorar minha filha, e aconteceu isso já. Quando eu vi o menino, eu quase caí das pernas, não foi? Foi. Eu e o Sérgio, a gente teve um pressentimento de morte. Muito ruim. Nossa, um menino assim, que não era de Deus mesmo, e ele tinha espírito de morte com ele, eu não sei nem porquê. Mas veio na minha porta pedir minha filha em namoro. Eu corri orar. Na hora, a ansiedade vem pra gente brigar, falar, você não vai namorar e não sei o que e tal, o que eu fiz? Eu fui orar, eu clamei a Deus, eu invoquei a Deus de madrugada até, amor. Foi. De tanto pânico que eu fiquei daquele relacionamento. Quando eu pensei que ela ia discutir comigo, ela falou, mãe, eu não quero ficar com esse menino. O Espírito de Deus convenceu a minha filha. Testificou no coração dela. Olha convenceu. Aí, sem briga, sem confusão. E até com o menino, ele saiu bem da minha porta. Exatamente. Foi embora em paz, eu dei até um abraço nele, amor. Então, olha pra você ver, gente, como que a oração faz a diferença na família. Não é no relacionamento, é na família. Né? O nosso chamado é de família, amor. Exatamente. Não é só de casais e namorique, blá blá blá. Né? É. Eu conheço também pessoas que conhecem uma pessoa e começam a namorar, a mãe vira uma zica, meu. Vira a cara pra filha, não quer abençoar. Aí você fala, você me abençoa? Ela fala, lógico que eu te abençoo, eu te amo, você é meu filho, mas na verdade é mentira. Na verdade é da boca Deus pra vai fora. provar na palavra agora, ó. Lucas capítulo 2. Presta atenção que é forte essa palavra aqui, ó. Olha o exemplo de família que a gente tem. A família, Deus deixou a família pra gente aprender. Aleluia. A família de Jesus, amor. É forte essa palavra, hein? O maior Meu exemplo Deus. que a gente tem para se conduzir, gente, foi a família de Jesus, João e Maria. Olha, Exemplo forte. de família. Por isso que a Bíblia fala, o povo sofre, é destruído porque falta conhecimento. Eles não lêem a Bíblia. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender o que eu tô falando, ó. Isso serve para todo mundo, para mim principalmente.
Ó, o menino Jesus no meio dos doutores. Agora a gente vai ver como que foi a história da bênção na vida de Jesus. Vai contar aqui que Jesus, eles desceram para Jerusalém como eles iam todo ano. Toda na Páscoa. Né? Aí eu vou ler Lucas 2, 43. Terminados os dias de festas, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Ó, os pais deles não sabiam que ele estava para trás. Tinha uma multidão caminhando, como se fosse uma parentela. De repente olha e fala, gente, cadê Jesus? Meu Deus, ele ficou perdido lá naquela cidade. Ó, pensando, porém, estar entre eles, e os companheiros de viagem foram a caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém para procurar Jesus. 3 dias depois, acharam ele. Olha só que dor de cabeça que Jesus deu para a mãe e para o pai. E ouvindo, acharam ele assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. Jesus estava no meio dos doutores, começando a cumprir a missão com 12 anos. Com 12 anos. 12 anos. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Olha que mãe maravilhosa, Maria. E sua mãe lhe disse, filho, por que fez assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E Jesus respondeu, por que me procuravam? Não sabia vocês que cumpre eu estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras de Jesus. E desceu com eles para Nazaré, e Jesus era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Amém. Maria não murmurou, ela guardava no coração, ela não entendia. Exatamente. Que fala aqui, Aqui fala aqui, que Maria não compreendia isso. Ela não compreendia isso, o chamado dele. Mas fala que ela guardava tudo no coração em sabedoria. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Por quê? Porque ela não amaldiçoou, ela abençoou. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Por que ele crescia? Né? Aqui a palavra fala assim, E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Porque Maria não ficava... Questionando. Igual o pai de Sansão e a mãe. Falou, por que você quer casar com essa mulher? Porque Maria era mulher de oração. Exatamente isso que eu ia falar agora. Isso. O que ela fazia? Com certeza, ela orava. Ia orar. Ela ia orar. Ela ia questionar Deus, falar, Deus, por que meu filho é assim? Por que meu filho foi pra lá? Por que meu filho casou com essa moça? Por que minha filha casou com esse homem? Por que ele é negro? Por que ele é pobre? Por que ele é puta? É o português claro, amor. Porque quando a pessoa quer questionar e quer não dar a bênção, pode ter certeza que um pouco é preconceito também. De achar que o filho é um príncipe e merece uma princesa. Mas na verdade, né? Na verdade, Deus veio para confundir, gente. Deus veio para confundir. Né? Igual ele fez com Sansão. Ele pegou o Sansão, que era filho de Deus, para se casar com a filha de Belial, filha do inimigo. Para destruir todo aquele mal, para destruir todo o inimigo. Então, Deus une propósitos, ele não une pessoas. E se o pai e a mãe não entender o propósito de Deus, vai amaldiçoar os filhos. E não vai dar a bênção. O que adianta falar? A Bíblia fala assim, na verdade você me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Você abençoa o filho? Não, eu abençoo o meu filho, eu quero proteger ele dessa megera. Mas na verdade a megera pode ser até o pai e a mãe. Que não tá indo de contra o propósito de Deus. Não está compreendendo, não está indo clamar. Está escrito, clama a mim, eu vou te mostrar coisas que você não sabe. O que você tem que entender é que quando você clama ao Senhor, se não for de Deus, Ele vai livrar. Que nem fez com a minha filha. Exatamente, entendeu? Deus Agora vai não adianta você querer resolver essa situação na força do braço. Sem oração. Você só vai causar dor, trazer dor pro teu filho. Verdade, amor. Não é verdade? Gente, esse vídeo é muito importante porque olha o que Deus começa nesse canal, nesse ministério. Para quem segue, para quem não segue, para quem está assistindo esse vídeo. Deus começa a falar nesse ano de 2020 de bênção, de pai e de mãe. Olha o que a Bíblia fala, em Isaías 32. Quando você abençoar seus filhos de fato e de verdade, quando abençoar não é falar eu libero a minha bênção, não é isso, vai orar. Vai clamar a Deus e pedir sabedoria, né? Exatamente. E ele fala aqui, o efeito da justiça, você vai estar praticando a justiça.
Se você clamar e orar pelo teu filho e procurar de Deus entender qual é esse chamado, né? O porquê desse relacionamento, o porquê dessa nora, o porquê desse genro. Deus fala aqui, ó, o efeito da justiça será paz. Ó, o meu povo habitará em moradas de paz. Glória quando a Deus. você praticar a justiça, né? Não fazer igual fez a mãe e pai de Sansão. O final dele foi sepultado, né? Eles enterraram o filho. Em outras palavras, eles enterraram o filho por falta de uma bênção, por falta de orar, de buscar de Deus, compreender o porquê daquele relacionamento. Exatamente. Se eles tivessem orado, Deus tinha falado. Deus Como tinha fala falado. com todos nós, entendeu? Que era o propósito dele, que ele se ajuntasse com aquela mulher para dar fim ao sofrimento do povo. Entendeu? Mas não, eles preferiram não amaldiçoar, mas se indignar com aquela situação. Aí depois ele falou, não, agora eu não conto mais nada. E é dessa forma, gente. E é assim que acontece na nossa vida. Por isso que a gente não sabe nada da vida dos filhos. Parece que uma multidão sabe, mas o pai e a mãe é a última a saber, porque falta sabedoria. Falta sabedoria. Aprende com Maria, ser uma mulher sábia. Né? Deus fala muito de mulher na Bíblia, em sabedoria. Porque a mulher sábia veio para conduzir a casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Quando fala isso, não diz só a respeito da casa. Depois que seu filho e sua filha saem de casa, continua sendo casa. Você vai edificar ou você vai derrubar com a própria mão? Aleluia, meu Deus. É forte, né? Glória a Deus. E em cima dessa palavra que a Silvia está falando de sabedoria, olha o que Tiago nos diz, né? No capítulo 1, no versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Até aqui. Peça sabedoria, Deus vai te dar sabedoria, mas para isso você precisa orar. A oração é a chave de tudo. Você quer resposta, você quer trazer bênçãos para sua vida? Ora, oração. Peça sabedoria na sua oração. Se você não orar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Sabe o que eu vejo, amor? Deus me revelou isso agora. Eu vejo o coração de Maria aflito com o chamado do filho dela. Exatamente. Pensa você ter um filho chamado para ser crucificado numa cruz. E eu vejo o coração dela aflito o tempo todo, só que ela nunca questionou o filho, ela sempre foi orar. Então eu aprendo com Maria a refletir com Maria, uma mulher sábia, que foi orar pelo chamado do filho, ao invés de ficar questionando. Já pensou se ela tivesse colocado o coração dela na herança que Deus deu para ela, que era Jesus? Meu Deus. Que confusão que não ia ser, Ia né? ser uma confusão. Meu Deus do céu. Então, a gente tem que discernir, pedir para Deus sabedoria e orar pelos nossos filhos. E orar pelos nossos filhos. Se você é pai e mãe e não consegue abençoar o chamado do teu filho, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Igual Deus revelou para Maria o chamado do filho dela, ela entendeu. Deus não revelou para... Apareceu Jesus para a mãe de Sansão no início, mas depois ela esqueceu. Ela esqueceu e falou, não, por que você vai casar com essa mulher? Eu retiro a minha bênção. E ele simplesmente seguiu sozinho, né? Sem a bênção do pai, sem a bênção da mãe. Isso foi grave, porque o ministério dele foi um desastre. E se você é filho e não tem a bênção do pai e da mãe, você pode, suar para ter bênção de Deus. Porque sem a bênção é difícil. É difícil, gente. Eu fiquei 7 anos dando murro em ponta de faca porque ninguém quis me abençoar. Ninguém nunca me ligou para falar, ó, filha, você tá aí, eu não tô entendendo por que você foi embora, mas eu te abençoo. Eu libero agora a minha bênção. E quando Deus fez eu voltar para a cidade onde eu nasci, eu fiquei lá só uma semana. E na mesma semana Deus me trouxe de volta para Mogi. Eu comecei a ficar ansiosa por essa bênção, mas eu não queria pedir. Eu queria que fosse de Deus, que fosse espontâneo. Quando eu pisei meu pé no ônibus, meu pai me levou na rodoviária, que eu subi no ônibus e meu coração ardia, desejando ardentemente essa bênção. Meu pai me chamou, eu estava dentro do ônibus já. Ele me chamou, eu voltei nas escadas do ônibus, ele falou assim, filha, eu te abençoo. Vai debaixo da minha bênção, eu te abençoo. Até chorei. Foi forte. De lá pra cá, eu consegui uma parcela de vitória. Uma parcela muito grande de vitória, porque meu pai me abençoou. Minha mãe, não sei. Eu tenho que ser honesta. Não tô aqui pra enfrentar ninguém, entendeu? Mas a minha mãe eu não sei, porque ela nunca chegou em mim em particular e falou isso.
Mas o meu pai me abençoou, tanto é que quando eu cheguei em Mogi, as portas se abriram. Coisa que não acontecia antes. Mas foi assim com Jacó, né? Foi, né? O pai dele abençoou ele e ele foi embaixo da bênção do pai dele. É verdade? Forte, né? Então, creia que você está debaixo da bênção. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E que esse vídeo, gente, venha fazer a gente refletir na palavra de Deus, não naquilo que sai da nossa boca. Porque a gente está aqui para falar, né, da palavra de Deus. Se você meditar na palavra, Deus vai testificar tudo isso no seu coração. É verdade. No coração de cada um, né, amor? Com certeza. Então é isso. Que Deus abençoe esse ano de 2020 e que a gente esteja realmente debaixo da bênção de pai e de mãe e que a gente possa abençoar nossos filhos, né? Com certeza. Na vida sentimental, desde já, não importa a idade, já começa a orar, abençoar pra gente compreender o chamado de Deus e não a nossa vontade. Amém? Amém. É isso, gente. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. A Amém? paz do Senhor.